Essa paraxá, ela começou aqui no 27, no versículo 20 até o 38:1, é onde ela vai ser lida. Então, você pode ler na sua Torá essa descrição. E começa: da mesma forma ordenarás aos filhos de Israel, e trarás Arão, teu irmão. Rabi Hia disse: qual é o significado da expressão em você, nesta e em outras passagens, por exemplo? E você vai falar a todos os homens que são sábios de coração. Então, o que ele está falando aqui é sobre a palavra você, né? E você. Isso está em Êxodo, lá no 38:3. E tomarás das mais excelentes especiarias, lá no Êxodo 30:23. Em todos os casos, contém uma referência ao mundo superior, indicando que a Sheriná se uniu a Moshe, e o Rabi Isaac disse: as luzes superiores e inferior, quando unidas, são designadas. E você, então, toda vez que você encontra essa palavra em você, ela não está falando exatamente da pessoa em si, né? Mas ela vai estar falando o que nós vamos entender aqui. Como, por exemplo, a passagem e você dá vida a todos eles. É por isso que ele não diz apenas ordem, tome para si, veja, fale, etc. Mas antes a palavra diz e você, porque no momento da construção do tabernáculo, o sol estava unido com a lua, Tiferet estava unido com Biná, e todos os aspectos divinos se fundiram em um todo que repousaria no lugar sagrado e abençoaria o trabalho da sua construção. O Rabi Eleazar deduziu a mesma inferência das palavras. Então ele forjou, ou seja, Betsalel forjou, todo homem de coração em que o Senhor põe sabedoria e entendimento. Isso é o Êxodo, lá no 37:1. Rabi Simão disse: também pode ser provado pelo versículo, e você falará a todos os que são sábios de coração, aquele a quem enche com espírito de sabedoria. Esperaríamos que ele dissesse eles em vez de ele, mas a forma singular refere-se ao coração, que encheu com o espírito da sabedoria. Como está escrito: e o espírito de Hashem repousou sobre ele, o espírito da sabedoria e do entendimento, conforme está lá em Isaías 11:2. Por isso foi necessário dizer: aquele a quem enchi com meu espírito de sabedoria, para mostrar que o sol uniu-se à lua numa plenitude abrangente, pela mesma razão. E tu é usada em todos os casos que consideramos. Rabi Eleazar disse: como, então, todas as passagens que começam com e você devem ser entendidas? Rabi Simeão respondeu assim: e você trará a Araão para perto de você, para aproximar-se e unir-se a ele. Nele, apropriadamente, é o mistério do santo nome. E falarás a todos os sábios de coração. Isso indica que nenhum deles vai fazer o trabalho de vestimentas de Arão. Antes que a Sheriná falasse neles, exortando-os a começar. E você deve ordenar aos filhos de Israel para trazer puro óleo para a luz. Indica que foi a Sheriná que os incitou a fazê-lo e derramou a sua luz sobre eles, para que pudessem fazer o trabalho com todo o coração. E você transformarás em especiarias finas. Tem o mesmo significado de você. Trará Arão para perto de você. Na verdade, todas as repetições da frase e você, que aparecem em conexão com o trabalho do tabernáculo, contêm essa implicação. Simeão então falou sobre o versículo: e tu, ó Senhor, não esteja longe de mim, ó minha força, apressa-te a ajudar-me. Isso é o Terrilim 22:20.
ele disse: as duas evocações, e tu, ó Senhor, não são de fato uma, não fique longe. Ou seja, não voe para longe de nós, para cima, para separar a luz superior da luz inferior. Porque quando uma se separa da outra, toda a luz se escurece e se retira do mundo. Por essa razão, o templo foi destruído no tempo de Jeremias. Embora tenha sido restaurado mais tarde, essa luz não retornou ao seu lugar com a mesma plenitude e perfeição de antes. O próprio nome do profeta significa ascensão ao alto, ou seja, Jeremias literalmente seja exaltado, da luz superior em sua contínua ausência de seu lugar no santuário terrestre. O próprio Jeremias foi separado e nunca mais voltou ao seu lugar. E o templo foi destruído e a luz escureceu. Mas o próprio nome de Isaías, a salvação do Senhor, é a causa da futura redenção e o retorno da luz superior ao seu lugar, a restauração do templo e todo o seu esplendor e glória. É por isso que o nome desses dois profetas são tão diferentes, porque o nome é de grande significado. E o poder é a combinação das letras. Veja, a combinação das letras entre si funcionavam para o bem e para o mal. E este mistério está ligado à combinação das letras nos santos nomes. E até as próprias letras podem revelar mistérios supremos. Aqui eu tenho o nome Erimiarro, que a gente conhece como Jeremias. E aqui eu tenho Ishaiarro, que a gente conhece como Isaías, muito distante do nome no original. Erimiarro, ele é formado por um Yud, um Reish e um Mem. Tá vendo? Então, eles têm essas três primeiras letras aqui no nome dele. E vai dar uma gematria aqui, 250. Algo muito profundo, porque a palavra Ner, ou seja, vela, que a gente usa muito para falar nas nossas aulas, a palavra Ner, ela tem uma gematria. Então, aqui eu tenho a palavra Ner, tá vendo? Então, Ner, que é a palavra que a gente usa exatamente para falar a palavra vela, não é? Então, veja, a palavra Ner está aqui, e é a mesma gematria que eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho 50 mais 200, 250. Então o nome dele é ascender, é subir e está ligado a isso. No final do nome eu tenho Yud Revav. Tá vendo? O Ishaiarro é a mesma coisa, só que aqui no nome dele vai ter uma gematria de 380 e vai ser Ishar. E agora ele está mais ligado a Deus e no final ele tem o Yud Revav novamente. Depois que a consciência da espiritualidade caiu e todas as questões foram sendo quebradas dentro da Torá, muitas pessoas já não usam esses nomes completos da Torá. Eles usam abreviaturas, mas não usam mais os nomes como eram, por esses nomes serem muito, muito divinos e estarem carregados de divindade. Então, os nomes que foram escritos aqui, eles tinham uma combinação. E eles tinham um porquê de ser. Eles eram imbuídos exatamente dessa espiritualidade para que eles tivessem a sua missão. Ou seja, a composição do nome em si, ela é feita justamente por conta da missão que a pessoa tem. Essas letras podem revelar esses mistérios superiores. Quer dizer, que quando eu medito nas letras, Hashem pode me revelar coisas que vão acontecer no futuro, coisas que aconteceram no passado. Então eu posso saber que eu vou ter todo o meu Da'at, as minhas forças espirituais vão ser ativadas e eu vou conseguir agora interagir com o mundo espiritual. E aí continua. Para que ele possa me ajudar no ofício de Cohen, continua na Torá agora aqui, para que ele possa me ajudar
num ofício de Cohen, né? É o Moshe, é o Eterno falando para Moshe, Moshe falando para o Eterno, enfim. Rabi Simeão disse: Moisés não fez uso da lua, até que ele estivesse completo em todo o mistério do Vav. Ou seja, o Vav, ele é o 6, não é? Então, o Vav, ele representa as 4 direções cardeais, acima e abaixo. Então, o mistério do Vav, ele é muito complexo. Então, ele tinha que primeiro entender esse mistério aqui do Vav, ou seja, até que ele obtivesse um conhecimento perfeito da Sefirot Tiferet. Veja, ele não podia avançar, não podia retroceder, ele não podia ir para lugar nenhum, até que ele tivesse um conhecimento profundo dessa Sefirah Tiferet, que era chamado de Jacob. Então, como já explicado, é indicado pelo supérfluo Vav no final de Le Carronot. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver no Taná como isso funciona. Então, eu tenho aqui, ó, o Eterno dizendo: Viatá e você, que era a palavra que a gente estava discutindo, né? E aí continua toda uma discussão que ele apresentaria a Haron aqui, e aqui a gente tem a palavra Lekar Hanor, tá vendo? É o que o Zohar está falando. E logo depois eu tenho aqui a palavra Li. O que ele está dizendo aqui, então? Vejam. E que ser sacerdote, aqui na palavra Li, para mim, ou seja, aqui o sacerdote seria ele, o Aharon, e que seria um sacerdote para ele, indica a letra Vav, o Vav, que é Tiferet, que teve que usar o rei de Malhut para que tudo pudesse ser um. Bem-aventurado os israelitas que entraram e saíram, compreenderam o caminho do mistério da Torá, para seguir o caminho da verdade do meio dos filhos de Israel, porque só a partir daí é possível a unidade. Pois os filhos de Israel estão aqui embaixo como emissários do Altíssimo, para abrir a porta e iluminar os caminhos, acender a irradiação do fogo celestial, para aproximar todas as coisas debaixo daquele de cima, para que todos possam se tornar um. Veja, todos vão se tornar um. Por isso está escrito: e vocês que aderem ao Senhor, seu Deus, todos vocês que estão vivos hoje. Muito bem, vamos entender isso. Então, quer dizer que antes de Moshe começar a entender a Torá, ele tinha que entender, então, esse sistema. O Tiferet, né? A gente tem o Yud ligando esses dois mundos. Em Biná nós temos um Re, nós temos um Vav, que vai pegar todo esse sistema aqui que é chamado de filho e que é chamado de uma única Sefirot. E aí ele tinha que pegar esse Vav de Tiferet, entender Tiferet e juntar tudo em um só. Então, quando ele junta tudo, então ele está preparado. Ou seja, quando ele junta o mal, o bem, e sabe que todas as coisas vêm da mão do Eterno, e que não existe outro Deus além dele, e que ele sabe mexer com todas essas forças, a positiva e a negativa, então ele está preparado. Porque agora ele aprendeu os segredos da letra Vav. Muito bem. Com isso, continua o Zohar. Rabi Simeão então disse: em todas as coisas há um aproximar-se, para aquele que entende como cumprir a união e a adoração ao Eterno. Porque quando o sacrifício é oferecido no modo de vida, veja, o sacrifício é oferecido no modo de vida, não é matar um animal. Todos os graus são aproximados com a unidade e a luz da face do presente no mundo, no santuário. E o outro lado é subjugado e coberto. E o lado da santidade reina em tudo como luz e alegria. Mas quando o sacrifício não é oferecido, sacrifício de vida.
no modo de vida e a união não é efetivado. O rosto está oculto e a luz não está presente. A lua está oculta e o outro lado, preste atenção, o outro lado reina. Porque não há quem saiba como unificar o santo nome de maneira apropriada. O que é luz? Doação. Se a pessoa não aprende a luz da doação, se ela não aprende a luz do amor, se ela não aprende a equilibrar as coisas, se ela não serve a Shem por amor, ela não chega nesses níveis, o que acontece? Ela não consegue fazer a unificação. Está escrito, não fará deuses de fundição, e logo em seguida celebrarás a festa de pães ázimos. Isso é o Êxodo 17, 18. Num está falando celebrarás, não farás para mim deuses de fundição, e no outro celebrarás a festa dos pães ázimos. O primeiro está aqui no versículo 17 e o outro no 18. Qual é a conexão entre os dois preceitos? Sobre isso, nos foi ensinado o seguinte: se alguém come fermento durante a Páscoa, é como adorar ídolos. Porque quando Israel saiu do Egito, os israelitas saíram do domínio dos egípcios, do domínio que se chama fermento. Porque a inclinação do mal opera no homem e cresce nele como fermento na massa. Entra nele e pouco a pouco espalha a sua influência, até que todo o seu ser esteja impregnado dela, isto é, idolatria, sobre a qual está escrito: não haja Deus estranho em você. Veja, a questão aqui que está sendo falado pelo Zohar é que se você come desse fermento, ainda que você não esteja na idolatria, você acaba entrando na idolatria, porque essas forças estranhas, que são contrárias à luz da doação do Eterno, ela começa a entrar em você. E aí você vai ser tomado por toda essa força. Quando a gente começa a estudar o Zohar, a gente começa a ver como que o mundo está doente, como as pessoas só estão preocupadas com os seus negócios, com o que vão ganhar e etc., se estão bem financeiramente. Muitas vezes o próprio sistema faz com que as pessoas desejem aquilo que elas não têm. E aí isso faz com que as pessoas fiquem doentes, esse desejo de querer alcançar isso, aquilo. Ela não fica satisfeita com a sua vida. E não entende que é o Eterno que mantém todas as coisas. E aí o que acontece? O Eterno, então, não pode agir numa pessoa assim, porque a pessoa simplesmente não aceita a sua vida. E essas tentações, essa forma desse sistema que foi criado dentro do ser humano, através do seu ego, vai poluir toda a sociedade. E isso vai se tornar idolatria dentro da pessoa. E aí continua. Em conexão com este tema, Rabi Judá raciocinou sobre a palavra: deixai-vos, pois, do homem cujo fôlego, Neshama, está em suas narinas. Então, no que deve ser, isso está em Isaías 2, 22. Ele diz: este versículo já foi explicado, mas qual é o significado particular da expressão deixai-vos, pois, o homem? Deve-se, então, evitar todas as relações com os homens. Não haveria vida social, e certamente isso não foi ordenado, mas foi exposto aplicando-se ao homem que se levanta cedo para bajular o próximo em vez de ir rezar. Um pensamento que relaciona com outro versículo. Quando alguém acorda de manhã, ele abençoa seu amigo em voz alta, ele se considerará uma maldição lançada sobre ele. Isso é o Provérbios 37, 14. Mas, embora essa explicação seja satisfatória, à sua maneira, a pergunta permanece: qual é o significado da expressão cujo fôlego Neshama está em seu nariz? Isto o santo o santo ordena que o homem tenha cuidado com os homens que se desviaram do caminho do bem para o mal,
e poluíram as suas almas com impureza do outro lado. Pois quando o santo criou o homem, ele fez de acordo com o padrão superior e soprou nele um sopro sagrado, que consiste em uma tríade, como já foi dito, cujos vários nomes são Nef, Shiru e Neshama. Sendo a Neshama o mais alto, porque é a energia superior pela qual o homem pode aprender e guardar os mandamentos do santo. Mas quando ele deixa a sua alma participar de um culto estranho, ele polui essa alma e se afasta do culto e dos caminhos de seu Senhor. Ou seja, se ele participa desses cultos estranhos, ele vai exatamente se afastar dos caminhos do Eterno, porque se afastou da sua Torá, afastou do caminho de Hashem. Pois esses três aspectos da alma, Nef, Shiru e Neshama, são todos um, fundidos de acordo com o padrão do mistério superior. E quando vemos um homem que possui esses 3 graus, imaculado e firmemente estabelecido nele, podemos saber que ele é um homem completo, um servo fiel de seu mestre. E com tal podemos nos associar com segurança para aprender com ele o seu caminho da vida. E como discernir se uma pessoa deve ser tratada ou evitada? Por causa do seu temperamento. Pois, por seu comportamento quando zangado, seu caráter pode ser discernido. Se ele cuida da alma santa quando está com raiva, para que não seja arrancado de seu lugar e suplantado pelo outro lado, então, de fato, é um servo do Senhor, completo e santo. Mas quem em sua vida não cuida bem da sua alma, arrancando-a e deixando que a dominação impura a substitua, tal homem é um rebelde contra o seu Senhor. Aquele a quem devemos evitar a qualquer tipo de contato com essa pessoa, porque, como está escrito, ele é aquele que despedaça a sua alma na sua ira. Isso é Jó 18:4. Ele arranca a sua alma em sua raiva transbordante e deixa um Deus estranho usurpar seu lugar nele e tomar posse dele. Assim, as palavras cuidado com o homem cuja alma está dilacerada em sua ira, a palavra af, que é formada por um aleph e um pei, dessa forma que eu vou escrever aqui para vocês, um a e um pei. Então, a gente vai usar o pei final. O pei também é uma letra que, quando vem para o final, ela muda a sua forma de ser. Então, essa palavra que a gente está vendo aqui, a gente continua exatamente aqui. Então, ele despeja a sua ira. A palavra af é igual a ira, e também a palavra é nariz, é igual a palavra nariz, onde foi soprado a alma de Adão, né? São, obviamente, uma ordem para se abster de lidar com aquele que rasga a alma santa e polui sua ira. Bem que Bamá, veja, a palavra Bamá lembra muito aquele deus Brahma. Deve ser computado, é uma pergunta. Um deles é considerado um ídolo. Bamá literalmente é lugar alto, e associar-se a tal pessoa é como associar-se a idólatras ou a idolatria. Não só isso, tal pessoa também arrancou a santidade de seu lugar e erigiu um Deus estranho em seu lugar. E a respeito de um Deus estranho está escrito: não volte para ídolos, Levítico 19:4. Assim, é proibido olhar para o rosto de tal pessoa em sua ira, quando a questão do que há com a ira dos estudiosos da Torá, essa ira é boa, em todos os aspectos. Como o seu devoto, como está escrito, não é minha palavra como de fogo, diz o Senhor. Isso é Jeremias 33:29. A ira dos sábios é para as ofensas contra a Torá, em honra a ela e por mérito da Torá.
da glória e da majestade do santo. E é por isso que se diz, porque o Senhor teu Deus é um fogo consumidor, é um Deus zeloso. Isso é Devarim 4:24. Ou seja, de todas as questões, e pela Torá eu posso me irritar. Eu posso sair do sério quando eu vejo as pessoas quebrarem a Torá. Mas também eu tenho que entender que existe todo um trabalho para ser feito. As pessoas e o meio que nós saímos não é um meio de Torá. Nós não saímos de locais que não eram idólatras. Nós saímos de locais contaminados. Por que nós saímos? Muitos não sabem, muitos sabem. Então, nós devemos resguardar a Torá dentro do nosso lar, evitar de nos sentarmos com pessoas violentas que falam em morte, em machucar outras pessoas, em ferir outras pessoas. Então, tudo isso nós devemos nos afastar. Porque quando nós nos sentamos com pessoas assim, nós acabamos sendo influenciados e podemos nos tornar como elas. E continua, mas se uma pessoa se irrita com assuntos puramente seculares, não é serviço de Deus e nenhum pecado cometido pelo homem. E tanto quanto este literalmente de idolatria, pois coloca um ídolo no próprio coração de quem se enfurece. É proibido falar com tal homem, ou dar-lhe qualquer coisa. Pode-se dizer, afinal, essa raiva é apenas um impulso momentâneo do qual se pode arrepender em breve. E então, por que tanta severidade? A resposta seria que, na realidade, não é assim, porque ele arrancou a santidade de sua alma, de seu lugar, e o outro Deus, na hora da ira, ou seja, o outro lado negativo, se instalou lá, e nunca o deixará, até que a pessoa assim afetada seja purificada com grande esforço. Então ele remove esse mal do seu interior, então ele tenta se santificar novamente, aproxima-se de você e aproxima-se de você e da pessoa da santidade do alto, que vai voltar. Só então há uma possibilidade da renovação e santificação para ele. Então, essa questão continua. Rabi Yossi lhe disse, por que apenas uma possibilidade de renovação e santificação? Rabi Judá respondeu, considere isto, quando o homem arranca a santidade da sua alma e admite em seu lugar o Deus estranho que é chamado de impuro, esse homem se torna poluído e polui quem entra em contato. A santidade se afasta dele e uma vez que a santidade tenha partido, o que quer que uma pessoa faça depois, ele não retornará ao seu lugar novamente. Abiose disse, e ainda quanto que foram contaminados, foram purificados. Rabi Judá respondeu, mas a ira, ao contrário dos pecados que só contaminam o corpo, contamina também a alma. Na realidade, todo ser. É por isso que se deve evitar tal homem e deve se manter as festas dos pães ázimos, isto é, o lado da santidade nele, e não trocá-lo pelo outro lado para contaminar a si e aos outros. Gente, então, o que nós aprendemos é sobre essa questão da ira, é uma questão de idolatria, é a mesma coisa. E uma questão de idolatria é a mesma coisa. Se você se ira, se você não entende que tudo vem das mãos do Eterno, e se essa ira não é por conta da Torá, que é totalmente diferente da quebra da Torá, você se ira com você mesmo quando você quebra a Torá, ou quando você vê alguém quebrar a Torá e você está disposto também a levar essa pessoa para a Torá, mas não de forma que você possa ser alguém que, na verdade, vai ser uma pessoa que vai afastar essa pessoa da Torá, como nós podemos fazer com os nossos filhos. Então, a gente pode se tornar tão chato nesses assuntos que a gente pode não ter uma expertise para trazer as pessoas para esse caminho. Então, é preciso ter um cuidado em todas as coisas que nós fazemos, não nos irar por coisas que são pequenas, que muitas vezes fazem com que nós percamos a paciência e continuar um caminho bom dentro da Torá.